Olá, bom dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Gostaria essa manhã de compartilhar com todos vocês uma parte da palavra de Deus muito interessante, que nos ajuda muito. Eu sou o pastor Jairo Marques Vargas. Eu tenho programa agora através do Facebook duas vezes por semana, nas segundas às 20 horas e também nas sextas-feiras às 20 horas. Se vocês querem assistir comigo, serão bem-vindos. Procuro sempre levar uma palavra que vai abençoá-los, que vai ajudá-los. E se vocês quiserem ir lá no meu Facebook, Jairo Marques Vargas, e ver e ouvir as mensagens que estão lá, poderá ajudá-lo e você poderá compartilhar com todos. Também faço alguns pequenos vídeos de 10 a 12 minutos para passar aí para o pessoal aqui da igreja local e os demais pelo Facebook, aliás, pelo WhatsApp. Então, que Deus abençoe vocês nesta manhã muito ensolarada aqui na Grande Porto Alegre, em Novo Hamburgo, que semana passada estava fazendo muito frio, até ontem fez frio e chuva, mas hoje está brilhando. Pode ver que o meu escritório aqui está bem ensolarado, até tive que fechar a cortina para não dar um reflexo aqui no telefone. Mas enfim, eu agradeço a Deus em primeiro lugar pela oportunidade que Deus tem me dado de que, desde que começou a pandemia, nós podemos usar as redes sociais que já deveríamos estar usando bem antes, né? Nós estamos usando agora para levar até o coração de vocês uma palavra que pode ajudá-los e fortalecê-los. Bem, eu gosto muito do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro maravilhoso que traz para nós muitos ensinamentos. O livro de Provérbios é um livro de conselho, e a palavra conselho quer dizer direção, orientação, levá-los a um futuro bem melhor. E todos nós já buscamos conselho com alguém. E muitos de nós procurou nossos avós, os nossos pais, os nossos tios, nossos amigos, pessoas com mais experiência, para buscá-lo, nos dar orientação sobre alguma situação da nossa vida, como até negócios e tudo mais. Estão lembrados? E quantos de nós também já não aconselhamos? Eu e minha esposa aconselhamos muito casais e vários assuntos em geral, principalmente sobre depressão, e temos aí trabalhando na obra do Senhor. Então hoje eu escolhi falar com vocês esses 10 a 12 minutos sobre o livro de Provérbios. É um conselho maravilhoso. E eu estou lendo para vocês no capítulo 1 de Provérbios e capítulo 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Agora, essa passagem que diz assim, porque serão, ou seja, não deixe a instrução da tua mãe. A palavra instrução também quer dizer doutrina, que quer dizer ensinamento. E é o que nós estamos buscando todos os dias para que tenhamos uma direção melhor do que podemos ter. Nós devemos procurar conselho com Deus na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é literalmente conselheira. E ela nos ajuda e ela nos fortalece. Nós podemos até pegar conselho com pessoas e muitos deles falharem. E também muitos problemas vêm na nossa vida porque deixamos de ouvir conselhos e de procurar conselho. E esse é o maior problema e que eu quero falar um pouco com vocês hoje, porque nós precisamos aprender a confiar em Deus e buscar no Senhor conselhos. E aqui nesse livro também fala que nós devemos ter muito cuidado com quem nós compartilhamos as nossas dificuldades, os nossos problemas, e com quem nós buscamos conselho. Satanás está à espreita, procurando destruir nossos sonhos e fazer com que nós, de uma forma errada, entendemos e compreendemos os conselhos errados, e você sabe o resultado mais adiante. E a Bíblia nos fala no versículo 9, aliás no versículo 10, um conselho para que nós não caímos na lábia de Satanás. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. E se eles disserem vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, não devemos ir. A palavra de Deus, ela é
poderosa e eficaz. E os conselhos que Deus nos dá são conselhos que nos salvam a nossa alma. Existem conselhos materiais, né? E também existem conselhos espirituais. Os conselhos materiais, para que deem certo, para que nós tenhamos sucesso neles, primeiramente precisamos ouvir e respeitar e obedecer os conselhos de Deus, que são os conselhos espirituais. E é muito importante que nós encontramos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é rica em conselhos e sempre os conselhos dão direção a cada um de nós para que possamos ter dias melhores. Eu sempre digo que os conselhos de Deus são como muletas para o necessitado, como cadeira de roda para o paraplégico, como uma sombra para quem está no sol, como água para o sedento e como uma boa cama para quem está precisando dormir. Então, os conselhos de Deus são maravilhosos. A solução para todos os problemas, o livro de Provérbios, que se chama também Livro da Sabedoria de Salomão, contém conselhos diretos de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para cada um de nós. E nesses versículos que nós estamos lendo, nós encontramos sabedoria de Salomão nos ensinando. O primeiro conselho vem direto para mim, quando diz: meu filho, ouve a instrução do teu pai, que é o nosso Deus. E em segundo, ouve o ensinamento, a doutrina, a instrução da tua mãe, que é a igreja. E também nos diz que os resultados de ouvir o nosso Pai Celestial e ouvir a sua igreja, que foi comissionada para nos ensinar, nós temos um resultado que diz que nós teremos, que serão para nós como colares em nosso pescoço e como diadema para a nossa cabeça. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E ainda mais nos fortalece e nos anima quando nós entendemos que a Bíblia, embora nos repreenda, não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. No versículo 23 do capítulo 1, o Salomão escreve: atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Ou seja, Ele se importa conosco. Ele quer que nós o conhecemos. Ele quer que nós entendemos as suas palavras, que nós compreendemos o seu propósito, que nós não rejeitemos a palavra dele quando vem, parece que contra nós, com nossos desejos, nossas vontades de fazer alguma coisa ou outra, que como Deus é onisciente, Ele sabe tudo o que vai acontecer amanhã, vai acontecer no futuro. Então Ele sabe se você vai entrar em algum problema, alguma situação que vai ser nocivo para a tua vida, nocivo para a tua família, para os teus negócios. Ele sabe tudo isso. Então no momento parece que Deus é contra nós, que o pastor é contra nós, que até os nossos amigos são contra nós. Mas não. É porque às vezes a gente está tão desejoso, sonha tanto com aquilo que nós queremos, que nós acabamos ficando cegos. E também podemos ficar surdos para os conselhos. E nossa mente pode ser travada, obscurecida por Satanás, para que nós vamos e fazemos as coisas erradas e ali adiante vamos ver o resultado negativo, e isso vai trazer problemas e frustrações para mim e para você. Por isso que é muito interessante que nós entendemos a astúcia do diabo, que vem para seduzir. E ele vem para seduzir o homem com mentiras, porque ele é, a Bíblia diz, o pai da mentira. E quando menciona, como mencionei para vocês no capítulo 10, que diz assim: filho meu, se os pecadores quiserem seduzir, não consintas. Eu vou ler para vocês aqui também uma passagem aqui no livro de Salmos
bem conhecido de vocês todos. O capítulo é o primeiro e o versículo também é o 1, que ele é muito importante, todos vocês já conhecem, mas às vezes nós esquecemos disso. Bem-aventurado, quer dizer, feliz o homem. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Isso quer dizer que está aconselhando-se com Deus através da leitura da palavra de Deus, através da meditação, que é na sua oração, na sua preparação, para que você possa entender e compreender as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que o profeta disse que a palavra de Deus na sua boca tem gosto amargo, mas ao descer ao seu estômago ela é doce como mel. Então é muito importante que você, jovem, que está aí desejando namorar e casar e às vezes tem aquela paixão que explode e às vezes não é a pessoa certa, e quando alguém te aconselha que não é, você fica chateado, gosto amargo. Mas se você ouvir, esperar em Deus, na direção de Deus, vai ser no futuro como mel na tua vida. Eu tenho um exemplo disso. Eu me aconselhei com o pastor Italino, já falecido, no ano de 1979. Eu era bem jovenzinho, eu tinha 19 anos. Me aconselhei com ele com respeito à minha esposa, hoje Anida. E ele disse para mim que ela seria minha esposa. E disse para mim como eu deveria proceder, como eu deveria agir com ela, respeitando-a, respeitando o pai dela, a mãe dela, a família dela. E de fato eu namorei a Anida 4 anos, até que nós casamos, e em nenhum momento desrespeitei ela. Fizemos o casamento correto, o casamento como manda o figurino. Eu ouvi o conselho do pastor Italino. Hoje eu tenho 37 anos de casamento e agora em dezembro eu vou completar 38 anos de casamento. Graças a Deus. Infelizmente não tivemos filhos, mas eu entendo que, como eu sou um evangelista e no passado eu viajei muito, andei muito por aí, se nós tivéssemos filhos nós não teríamos como fazer a obra de Deus. Mas eu tenho muitas pessoas ao meu redor, sobrinhos e sobrinhas que praticamente criei, que são como filhos. Por isso eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu e obrigado por o conselho do pastor Italino. Então, muitos de vocês podem ser aconselhados por essas pessoas maravilhosas que estão sempre ao nosso lado. E o mais importante de tudo isso também é que o conselho de Deus nos dá prazer. O conselho de Deus nos leva a compreender melhor o tamanho das situações que podem vir a nós, sendo contrário, se nós não virmos a Deus. A Bíblia diz que nós devemos claramente dar ouvidos aos conselhos de Deus. E também no versículo 23, que eu li para vocês aqui lá no livro de Salmos, o conselho de Deus, vamos voltar lá, né? Provérbios capítulo 1, onde nós estamos, e você pode abrir a sua Bíblia comigo, e você pode também me acompanhar. Eu gosto muito, eu nem sei mais o que eu sou, sabe? Às vezes o pastor já era evangelista, o pastor já era isso e aquilo, mas eu nos últimos tempos tenho dado bastante estudos, porque vejo a necessidade das pessoas em ter um conhecimento melhor da palavra de Deus. E no versículo 23, atentai para a minha repreensão, como já disse para vocês. Então nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, não é? Isso é muito importante para todos nós. E se o homem não aceitar essas coisas, se o homem não ouvir os conselhos de Deus, Deus diz a palavra de Deus no livro de Provérbios também, no versículo 24 a 26, que está aqui, que ele rirá do homem, porque o homem sofrerá, ele rirá do homem.